Paz em Jesus. Estamos aqui, para mais uma vez fazermos a nossa leitura e reflexão da série do Levítico. Agora estamos iniciando a série de leituras e reflexões do Levítico. E vamos ler hoje o Levítico capítulo 1, que fala sobre o ritual dos sacrifícios, que compreende o capítulo 1 até o capítulo 7. Os holocaustos. O Senhor chamou Moisés e falou-lhe da tenda de reunião. Fala, disse-lhe ele aos israelitas, dize-lhes, quando de vós fizer uma oferta ao Senhor, será dentre o gado maior ou menor que oferecereis. Se a oferta for um holocausto tirado do gado maior, oferecerá um macho sem defeito e o oferecerá à entrada da tenda de reunião para obter o favor do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da vítima, que será aceita em seu favor para lhe servir de expiação. Imoler-se-á o novilho diante do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Araão, oferecerão o sangue e o derramarão ao redor sobre o altar que está entre a entrada da tenda de reunião. Tirar-se-á a pele da vítima, e esta será cortada em pedaços. Os filhos do sacerdote Araão porão fogo no altar e empilharão a lenha sobre ele, dispondo em seguida, por cima da lenha, os pedaços, a cabeça e a gordura. Lavar-se-ão com água as entranhas e as pernas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Este é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo, de odor agradável ao Senhor. Se a sua oferta for um holocausto tirado do gado menor, dos cordeiros ou das cabras, oferecerá um macho sem defeito, e imolá-lo-ás do lado norte do altar, diante do Senhor. E os sacerdotes, filhos de Araão, derramarão seu sangue em redor do altar. A vítima será em seguida cortada em pedaços, com a cabeça e a gordura, que o sacerdote disporá sobre a lenha colocada no fogo de altar. As entranhas e as pernas serão lavadas com água, e em seguida o sacerdote oferecerá tudo isso, queimando-o no altar. Este é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo, de odor agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto tirado dentre as aves, oferecerá rolas ou pombinhos. O sacerdote meterá a ave sobre o altar, lhe destroncará a cabeça e a queimará no altar, depois de haver espremido seu sangue contra a parede do altar. Tirará o papo com as penas e o jogará perto do altar, para o oriente, no lugar onde se põe as cinzas. Abrirá em seguida a ave, à altura das asas, sem as desprender, e a queimará no altar, em cima da lenha que está no fogo. Este é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo, de odor agradável ao Senhor. Então, o que nós podemos tirar dessa reflexão? Essa reflexão quer mostrar para nós que Deus, por ocasião do começo de seu gerenciamento, aqui os sacerdotes eles já estavam atuando, no templo. O tabernáculo já havia sido consagrado, não era templo de parede, era templo, de peles, que era coberto de peles. Não era templo feito de madeira, nem de tijolos, nada. Por quê? O povo naquela época ainda estava no deserto, procurando, no caminho, se aperfeiçoando de acordo com a vontade de Deus, até chegar na terra prometida, que seria Israel. E Deus, para reiniciar o refinamento do povo todo, ele instituiu os sacrifícios para conseguirem o favor dele, a misericórdia. Todas as pessoas que ofereciam sacrifícios, elas estavam mostrando diante de Deus que estavam necessitando da misericórdia dele, do perdão, para poderem conseguir, fazer aquilo que ele
que ele tinha diante de si como puro, como santo. E cada um oferecia, né, de acordo como era mandado aqui, né, os novilhos, o sacerdote, ele sacrificava. Esses eram sacrifícios de agradável odor ao Senhor. O que quer dizer isso? Crimes não agradam a Deus. Né? Infelizmente, nós vemos, né, pessoas sendo sacrificadas, né, do mesmo modo, né, são, né, pessoas com algum problema mental, psicopatas, ou então com problema, algum problema a pessoa deve ter e faz esse sacrifício com pessoas, com seres humanos. Deus não autorizou isso. Isso não pode ser feito, isso é abominável. É uma das abominações feitas diante do Senhor e é um pecado que, em nome de Jesus, em Jesus não tem perdão, né? Deus, ele é misericórdia, mas a partir do momento que Jesus veio para executar, né, a última etapa do gerenciamento de Deus, para introduzir no reino de Deus, né, que seria a última etapa do gerenciamento, né, e ele é um pecado que não tem perdão, né, porque Jesus, ele não veio para abolir a lei de Deus, ele veio para cumpri-la e dar a ela autoridade diante de Deus, né? A autoridade para mostrar para o homem, a mulher, para o ser humano que a autoridade de Deus permanecia e nada do que estava escrito na lei seria suprimido, apenas resumido. Jesus, quando veio, ele resumiu os mandamentos e a lei em dois mandamentos, em dois parágrafos, né? Primeiramente é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que é isso, né? Reconhecer que Deus era santo, que nós precisamos mais de Deus do que Deus precisa de nós, né? O amor é você ter temor, né? Respeitar e fazer o que você faria com você, fazer para Deus. Eu me amo, vou amar a Deus. E depois também é uma ida e volta, né? Depois o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, que é aquilo, né, como se fosse um desenho de um gráfico, você está ali no meio, né, uma bolinha branca no meio, e a seta convergindo para cima, você no meio, e abaixo de você o próximo. Ou Deus, ele é lá para cima, né? Então, o gráfico para isso seria isso, né? Você simbolizado por uma bolinha branca, a seta para cima simbolizando Deus e o seu próximo abaixo de você, a seta para baixo. O que você tem que fazer? Pegando a energia de Deus que vem de cima, aquela flecha irradia sobre você, e você vai amar ao próximo e colocá-lo lado a lado com você, como Jesus fez com os discípulos, né? E de 2 a 2, né? Então, o seu próximo é assim, é um gráfico, né? Um desenho de um gráfico para mostrar para você o que é a lei de Deus que está contida aqui e o porquê desses sacrifícios, né? O que está assim escondido nesses sacrifícios aqui são esses significados. E todos isso, depois tem aqui, né? Tudo o que aconteceu com as vítimas não aconteceu com Jesus. Jesus foi o sacrifício pacífico. A oferta, Jesus foi a oferta final, né? É Cordeiro de Deus. Aí, ó, as pessoas ofereciam os cordeiros, né? Aqui eram os cordeiros dos indivíduos que necessitavam do favor da misericórdia. E Jesus foi o Cordeiro de Deus para o mundo. Só que ao contrário, para mostrar ao mundo a misericórdia de Deus, né? Nós, quando oferecemos sacrifícios a Deus, né, o povo lá de Israel, eles ofereciam pedindo a misericórdia de Deus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, mas Deus não pede misericórdia porque Deus continua trabalhando e ele mandou o seu filho para amar, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque a obra de Deus chegará ao fim,
Deus naquela altura, quando ele viu que tinha que mandar Jesus para fazer a ponte, religar o povo com ele, ele já havia percebido que se Jesus não viesse, se ele não intervisse na história como Jesus, todo mundo ia perecer. Inevitavelmente, Deus não quer isso, muitas pessoas irão perecer, pois não deram crédito à ponte que Deus quis fazer entre ele e o homem através de Jesus, não continuam dando, né? E infelizmente, como já está escrito, muitos continuarão não dando crédito, não aceitando Jesus e irão perecer, né? Quando a obra de Deus terminar, Deus descansar aqui na terra, porque Deus já trabalhou, descansou, como diz no livro do Gênesis, né? Terminada a sua obra no sexto dia, Deus descansou no sétimo dia, e para nós isso significa o fim do mundo. Onde Deus descansa, para nós termina o mundo. Então ele mandou Jesus para intervir, para avisar, para exortar e ensinar qual que seria o caminho curto, né? Porque para Deus o caminho curto é longo, mas curto para eles, né? Para poder chegar aos céus. O que para nós é muito difícil, para Deus não é, né? Então Jesus veio e religou nós com Deus e todas aquelas outras pessoas que ainda têm a chance de se salvar, apesar de estar ficando cada vez mais próximo de não se salvar mais, né? Depois tem aqui, né, todas as ofertas, agora depois tem o da sacrifício da ave. Nós já entendemos que tudo isso aqui, o gado menor e o gado maior, simbolizava, né, o batismo de Jesus, né, que pega e molha, né, lava, né, as vísceras e as pernas, né, as entranhas e as pernas, e em seguida joga na água. Porque tem aquela parte do evangelho que João Batista, ele diz: Jesus veio para batizar na água e no fogo. Então, ele veio essa batizar na água, bem, o fogo não é fogo santo não, né? Porque o fogo que agradava a Deus era esse aqui. Então, se você pensa que Jesus veio para batizar na água e o fogo é bênção, não. Ele veio batizar na água os que nele criam e batizar no fogo os que haviam escolhido o inferno, né? O destino eterno, o destino, né, da morte eterna. Então não se engane que esse fogo é fogo santo, que é fogo do céu. Não. Esse fogo pode ser até o fogo do céu, porque vai chegar uma época que o fogo que descer no céu irá consumir tudo e destruir. Pode ser, ou até é esse fogo mesmo, né? O fogo do céu que virá para destruir e por fim no resto do que sobrou da obra, né? E depois aqui o diferencial aqui, que é as aves. As aves, elas são os sacrifícios oferecidos pelos pobres, né? Pelos menos favorecidos. O que significa? Tirará o papo com as penas e o jogará perto do altar para o oriente, no lugar onde se põem as cinzas. Significa penitência e silêncio. O pobre, as pessoas, né? Silêncio, o papo. Pegava o papo, né? Sacrificando a Deus toda a má conversa, né? Simbolizando: Deus, tenha misericórdia que nós não iremos falar nenhuma palavra vã. Não irá sair nenhuma palavra que não é nenhuma palavra que não seja para a glória de Deus. Maria e José, por ocasião do batismo de Jesus, eles ofereceram a Deus, agradecendo, né, a sua misericórdia e pedindo a continuação do seu favor, porque agora eles tinham, né, uma criança para cuidar e necessitavam mais ainda da misericórdia de Deus, né? E eles ofereceram a pombinha, a rolinha, simbolizando isto. E nota-se que o sacerdote, ao fazer o sacrifício da rolinha, ele fez a mesma coisa que
Deus mandou Araão fazer, no versículo 17. Abrirá em seguida a ave à altura das asas, sem as desprender, e a queimará no altar em cima da lenha que está no fogo. Este é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo, de odor agradável ao Senhor. O que simboliza isso? A morte de Jesus, né? Jesus morreu de braços abertos, né? Dizem que Jesus foi crucificado com os braços abertos. Então, é isso que aconteceu. Essa ave aqui, ela está simbolizando o sacrifício de Jesus na cruz. No caso aqui, esse sacrifício, ele serviu a Jesus nisso, tá? Porque Jesus foi o que completou, né, que veio executar e em uma pessoa humana, né, o Cordeiro de Deus. Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus e a ave de Deus também, né? Jesus, ele veio para, né, ele suprimiu, né, todos os sacrifícios, todos os holocaustos. Ele foi o sacrifício perfeito e um sacrifício pacífico, né? Porque ele veio para apaziguar a ira do povo, o povo que estava contra Deus, né? Pessoas que se queixavam de Deus. Ele é tão misericordioso que ele veio para sanar, né, alguma falta que poderia ter feito ao ser humano, né? Mas Jesus mesmo falou: toda blasfêmia contra mim e contra Deus pode ser proferida, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse pecado não terá mais perdão. Então, foi o sacrifício de Deus, não ficar satisfeito com o trabalho de Deus, com a misericórdia de Deus, né? Deus mandou Jesus. Jesus se imolou para salvar o mundo e ainda até hoje ainda tem pessoas que queixam, né? E agora o último e derradeiro: quem não aceitar, não evocar o Espírito Santo, não agradecer o Espírito Santo em sua ação, esse pecado não terá mais perdão, pois já é a última etapa do gerenciamento de Deus. Deus Pai já não está mais aqui, Jesus já não está mais aqui, já está no céu se preparando para voltar, né, no nosso tempo, porque no tempo de Deus ele já está lá eternamente, pelo mistério de Deus, né? E o Espírito Santo, ele permanece entre nós, nos ajudando como brisa suave, né? Como um espírito puro. O Espírito Santo é puro, santo, puro. É o Espírito separado por Deus para nos auxiliar e nos tornar um em Deus, né? Através de sua intercessão, do seu testemunho perante Deus. Espero ter ajudado vocês. É muito rico esse trecho, né? E até uma próxima vez, se Deus quiser.